Você que me ouve no YouTube, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos aprender a viver. Vamos aprender a nos desenvolver como humanos, como pessoas. O Criador, ele disse assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É o conhecimento que liberta. Jesus, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a vida que o Criador tem para nós é uma vida de liberdade. É uma vida de conquista, é uma vida de prosperidade, é uma vida em abundância. Mas eu preciso me levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito. É uma parceria entre eu e Deus. É Ele através de mim. Não é eu esperar que Ele faça por mim. É Ele através de mim. Você precisa dar a Ele os seus olhos, a sua boca, o seu corpo, para que Ele te use, para aquilo que você nasceu para ser usado. Esse é o segredo da vida. Só assim viveremos em paz, viveremos em abundância. Mas requer renúncia, requer coragem, requer ousadia, requer posicionamento, requer deixar a sua cruz, tomar a dele e seguir. Esse é o segredo. Para o mês da mulher, o mês de março, para você mulher que quer romper, você precisa aprender com a palavra de Deus, aprender com o Criador. E nesse banquete, a rainha Esther e o rei disse para a rainha, o rei estava curioso para saber qual seria a petição da rainha. Esther era uma moça contida. O rei sabia que o coração dela não estava nas coisas, não estava nos ouros do palácio. O rei já sabia quem era Esther, ele sabia do seu verdadeiro valor. E o rei estava curioso para saber o que Esther pediria. E ele insistia com a mesma promessa. O que a rainha Esther deseja? Ainda se metade do meu reino pedir, eu vou lhe dar. E Esther disse assim para o rei Assuero: dê-se a minha vida como a minha petição e o meu povo como meu requerimento. Esther pediu pela sua vida, e não somente pela sua vida, mas pela vida do seu povo. Que aprendamos com a rainha Esther a não sermos egoístas, a não pensarmos somente em nós, mas pensarmos também no nosso próximo. E que busquemos de Deus sabedoria em como ajudar o nosso próximo. Porque até mesmo para ajudar o nosso próximo, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de discernimento. Porque talvez para ajudar o nosso próximo não é fazer tudo aquilo que ele quer que nós façamos, mas talvez é fazer totalmente diferente. E ali ela se revelou, porque até então ela não tinha dito ao rei que ela era judia. E ali ela disse, porque se o meu povo perecer, eu também vou perecer, porque eu também sou judia. Mas a rainha Esther precisava se posicionar como rainha. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos nos posicionar no lugar em que Deus nos colocou, no lugar em que Deus nos chamou para estar. Esther sabia quem ela era, ela se posicionava, ela servia ao Deus vivo, ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia os seus ensinamentos. Ela vivia a vida que o Criador queria que ela vivesse. Ela desfrutava todos os dias daquilo que o Criador proporcionou a ela. Mas ela não esqueceu das suas raízes. Ela não esqueceu de quem ela era. E ela clamou por ela e pelo seu povo. E aqui, a rainha Esther, mais uma vez, prova a nós, dá a nós exemplo de humildade, exemplo de reconhecer quem é, de saber da sua identidade. A rainha Esther se prostrou perante os pés do rei, porque ela sabia da autoridade do rei. Ela sabia quem era o rei.
E ali a rainha Esther, ela estava angustiada no seu espírito e ela clamou pela sua vida e pela vida do seu povo. Ela não pensou só nela, ela pensou em todo o seu povo. Ela estava ali como uma intercessora do seu povo. E Esther dizia assim para o rei: como poderei eu continuar me alegrando, continuar desfrutando de tudo que Deus tem me permitido como rainha, vendo o meu povo ser exterminado, vendo a minha descendência ser exterminada? Então, se eu achei graça aos seus olhos, livra esse povo. Esther se importava com os seus. Esther se importava com o seu povo. Porque Esther era cheia com o Espírito Santo. Esther era bondosa, era amorosa, era misericordiosa. Esther tinha domínio próprio. Esther era disciplinada. Esther sabia que ela era a imagem e a semelhança do Criador. Esther acreditava em propósito e ela sabia que ela estava ali vivendo como rainha agora com um propósito. E o propósito dela era libertar o seu povo da morte. Com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, nós podemos lutar pela nossa vida. Não podemos ser covardes. Precisamos nos posicionar diante das adversidades que a vida nos coloca. Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? É nos posicionarmos diante das adversidades e lutarmos, enfrentarmos. Não é deixar para lá. Porque a tendência das pessoas é deixar para lá e acha que deixar para lá é o correto. Não! É enfrentarmos de cabeça erguida a situação e resolvermos o problema. Deus é Deus que não encobre o pecado, Deus resolve, Deus perdoa. Precisamos aprender com Deus a não encobrirmos o pecado, mas a darmos nome ao pecado, a enfrentarmos o pecado de cabeça erguida, a nos posicionarmos, porque precisamos nos posicionar. O mundo anseia por ver o posicionamento dos filhos de Deus, porque só assim o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas. Esther se posicionou, e por Esther se posicionar, ela conseguiu. Alguns judeus morreram porque aconteceu uma guerra, mas muitos se salvaram. E os judeus não foram exterminados. Ela cumpriu o seu propósito porque ela se posicionou, porque ela foi corajosa, porque ela decidiu não amar mais a sua vida, porque ela corria o risco de ser morta quando ela se apresentou diante do rei sem ser convidada. Ela foi ousada. Para conquistarmos aquilo que queremos, para cumprirmos o nosso propósito, precisamos sermos ousados, sermos corajosos, nos posicionarmos, saber quem somos, a nossa real identidade. Nesse mês da mulher, eu ministro mulher sobre a sua vida, que não se prostra diante das adversidades, que não se prostra diante dos homens, mas que reconhece o Deus vivo, o Deus dos judeus, como seu Deus, como seu Senhor. Eu ministro sobre a sua vida luz, alegria, gozo e honra. Viva isso na sua vida, experimente isso na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O nosso primeiro propósito começa conosco mesmos, a nos desenvolvermos como pessoa, a nos enchermos como Espírito Santo. Depois precisamos voltar para a nossa casa. O seu lar é o seu ministério. A Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Mulher, o seu ministério é a sua casa. Se você é casada e tem filhos, tome a sua casa como a sua fortaleza, como o seu bem mais precioso e não abra mão da sua casa. E depois que você estiver fortalecida, depois que a sua casa estiver fortalecida, aí você começa a fortalecer a outros. Porque é a sua postura, é o seu testemunho que vai fazer com que os outros queiram o Deus que você serve.
Não adianta falar do Deus que servimos lá fora se a nossa casa está bagunçada. Porque as pessoas não ouvem o que nós falamos, as pessoas veem o que nós somos. Que nesse mês de março, falemos menos e agimos mais. Porque isso é uma verdade. As pessoas não ouvem o que você fala. As pessoas veem quem você é. Elas querem ver os seus resultados. Se você não tem resultado, não adianta falar. Elas não vão te ouvir. Mas se você tem resultados, não precisa nem falar. Porque os seus resultados vão falar por você. Que busquemos graça no Criador. Que busquemos a presença do Espírito Santo. Que nos enchamos com o Espírito Santo. Que abandonemos as obras da carne e que nos enchemos com o Espírito Santo. Esse é o meu desejo para você, nesse dia, nesse mês de março, mês da mulher, que você abandone as obras da carne e que você se encha com o Espírito Santo. É você que vai decidir abandonar as obras da carne. Leia Gálatas 5. E é você que vai se encher com o Espírito Santo, sendo bondosa, sendo amorosa, sendo misericordiosa, tendo disciplina, tendo domínio próprio, amando, perdoando. É você que decide. Com a ajuda do Espírito Santo, sim, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso intercessor. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele falou: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. E é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Mas Ele não faz por nós, Ele faz através de nós. Quando nós ressignificamos essa crença, tudo muda. Porque enquanto nós acreditarmos que Deus vai fazer por nós, nós não conquistamos. Mas quando nós acreditamos que Ele faz através de nós, a nossa postura é diferente, porque eu vou agir. Precisamos agir. O poder da ação. Tiago, ele tinha essa indignação de que as pessoas falavam Deus, Deus, Deus e não agia. Aí Tiago falou assim para eles: olha, me mostra a fé de vocês sem a obra, que eu vou mostrar para vocês a minha fé pelas minhas obras. Se temos fé, precisamos ter obras. É as obras que faz com que a nossa fé seja manifesta. Precisamos agir. E para agir, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos ser corajosos, ser ousados, sermos mais do que vencedores, transbordar na vida do outro. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir o propósito do Criador na sua vida. Você do YouTube, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos de WhatsApp. Ative o sininho para ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Esse ano eu estou postando vídeo todos os dias, porque Deus ministrou ao meu coração ler toda a Bíblia em 2021. Então, todos os dias eu estou criando conteúdo sobre o conhecimento da palavra de Deus, para que você também conheça a palavra de Deus. Para que você conheça a verdade, para que você viva a vida abundante que o Criador tem para você. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Curtam o vídeo quando eu postar, eu deixo salvo. Façam um comentário abaixo no vídeo. Vocês já são abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção nos lugares celestiais.